Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que Deus em Cristo esteja te abençoando rica e grandemente. Esse é o nosso desejo e a nossa oração, não só hoje, mas por todo o sempre. Queridos, antes de mais nada, eu quero vos pedir desculpas, perdão se for o caso, porque eu tive que interromper um pouco os vídeos e tem hora que a gente tem que racionar a nossa energia e eu tive que optar por ficar um tempo sem gravar nenhum vídeo para o canal. Mas estamos aqui de volta e espero poder dar sequência dessa vez. Bom, o assunto que eu quero tratar hoje tem a ver com o assunto que vem em estudo na Escola Bíblica Dominical, não é isso? E eu estou preparando ainda a última lição, que essa eu quero deixar com vocês, mas eu quero hoje dar uma recapitulada com vocês nas 12 lições passadas. O que temos aprendido com essas 12 lições de maneira bem simples, eu não vou nem esboçar, eu sou muito ruim nesse negócio de esboço, tá certo? Mas essa lição ela tinha um propósito claro, né? Que era mostrar a obra redentora de Cristo através dos seus símbolos, dos seus tipos, não é isso? E um dos principais tipos da obra redentora de Cristo é, sem dúvida, o tabernáculo. Eu costumo dizer que quando varia muito da capacidade da pessoa de entender as coisas, então Deus praticamente desenhou para o seu povo tudo aquilo ali, tá certo? Deixando claro que mais tarde eles iriam entender o que se tratava. Eu creio que a maioria não sabia nem o porquê daquilo tudo, mas obedecia porque era uma ordem de Deus, tá certo? E hoje entende-se, após Cristo, pós-cruz, pós o descortinado mistério, que era na verdade o desenho da obra de salvação, desenho da obra redentora de Cristo. E nesse desenho nós começamos logo de cara entendendo uma coisa, tá? Que o tabernáculo era um lugar de habitação de Deus, tá certo? O nosso versículo em destaque aí diz o seguinte: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Isso aqui era propósito, isso aqui era vontade, e isso era desejo de Deus, morar no meio do teu povo. Tá certo? E essa afirmativa, esse texto, nos diz o seguinte: o tabernáculo de Moisés foi o protótipo da igreja de Cristo, na qual hoje Deus habita em majestade e glória. Hoje o Senhor habita conosco, na igreja, no corpo de Cristo, em cada crente igreja individual. A gente vai perceber no decorrer desse trimestre que existe uma escala, existe uma crescente em relação ao conhecer, ao desvendar o mistério de Deus para com a nossa salvação. Era um mistério, tão mistério, que nem os anjos sabiam, nem os anjos entendiam. Tá certo? E a lição 2, os artesãos do tabernáculo. Tá? Mas diz nosso texto, 1 Coríntios 12, 11, diz que mas um só é o mesmo Espírito que opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O que eu entendo com isso? Que Deus, o Criador, Ele capacita, Ele dota, Ele prepara pessoas com dons para que cada um de nós façamos uma coisa mediante esta obra, mediante esse plano de salvação, mediante o plano de redenção, mediante o seu trabalho na terra. Então o que acontece? Deus prepara indivíduos, Deus prepara pessoas para fazer o seu trabalho, para que haja honra e glória para o nome de Deus. E logo em seguida nós estamos entrando no tabernáculo, o pátio. O pátio ele é delimitado por uma cerca, mostrando claro que já havia uma separação entre Deus
que começa aqui, começa no pátio. Do pátio, tá certo? O ofertante chegava na porta do pátio, passava pela porta, chegava no altar, mas ele não tinha acesso ao pátio. Então, esse pátio dizia que tinha uma barreira, diz que existia um muro, e esse muro não permitia quem estava de fora nem mesmo ver o que se passava no lado de dentro. Não à toa o nosso textuário diz que Jesus dizendo: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Só que essa cerca do pátio, ela tinha uma porta. Ora, se tem uma porta, então o propósito de Deus é que nós entremos pela porta. Tá certo? Porque quem entra pela janela é ladrão. Então, para entrar à presença de Deus, no lugar santíssimo, que é o começo desse processo, o pecador deve passar por uma única porta. A porta é Jesus. Então, o pátio tinha uma cerca e nessa cerca tinha uma porta. E essa porta, ela aponta para Jesus e nenhum outro. Porque também não existe outro. Então, chegamos no altar do holocausto. O altar ele tipifica o Calvário, como você aprendeu durante a lição. Tá certo? E esse altar ele tinha 4 pontas, apontando para a nossa adoção, para a nossa santificação, para a nossa regeneração e para a nossa glorificação. Tá certo? Então o que acontece? Cheguemos, pois, com verdadeiro coração em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Note que aqui tem a má consciência. A gente vai aprender no decorrer da lição que esse sacrifício oferecido aqui ele era incapaz de purificar a consciência. Na cruz o Senhor Jesus purificou de todos os pecados, tornando-nos aceitáveis diante de Deus. Então tem que passar pelo altar, tem que haver morte, tem que haver derramamento de sangue, tem que haver o preço. E o preço da sua salvação, da minha salvação, é a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Adiantando, chegamos à lição 5. Opa! Chegou aqui, ofereceu o sacrifício, tá certo? O sangue cobriu, mas aí você tem que passar por uma lavagem. A sua santificação, a sua salvação, ela é um processo. No altar, você chegou lá, ofereceu o animal, impôs a sua mão sobre ele, ele foi imolado, ele foi sacrificado, o sangue dele representou o teu sangue. Tá certo? Essa obra você não fez praticamente nada. Mas na segunda parte, é você que tem que se lavar. E essa lavagem aí, a pia, ela aponta para a palavra de Deus que te purifica, que te limpa por dentro e por fora. Porque ofereceu, está perdoado, está regenerado, está santificado, está na família. Mas existe uma parte do processo que é você que tem que fazer. Você tem que se lavar pela lavagem da palavra. E o sangue de Jesus Cristo que te purifica de todo o pecado. Aí você passou pelo tabernáculo, você entrou, não é isso? Representado pelo sacerdote que estava levando o sangue que você ofereceu, do animal que você ofereceu. Opa, mas chegamos lá, tem uma cortina, tem uma separação, tem mais uma barreira, tem mais um obstáculo para a sua chegada até a presença maior de Deus. Ora, tudo isso, essa cortina, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estando escritas para aviso vosso, para que quem já são chegados os fins dos séculos. Então isso aí foi escrito como figura para nós, que estamos no fim dos séculos. Tá certo? Então tudo isso havia um propósito de mostrar para mim e para você que havia um mistério, havia uma cortina, havia uma tapagem que protegia e ao mesmo tempo impedia o seu acesso.
Comparando as coisas simples do tabernáculo com as celestiais, aprendemos as verdades que nos levam ao crescimento espiritual. Então, você vai sendo conhecedor dia a dia. O Senhor vai te revelando mais e mais coisas. Não à toa diz a Bíblia que o caminho do justo é como a luz do amanhecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios 4:18, se não me engano. Se eu estiver enganado, você, por favor, nos corrija. Você passou, então, pela tapagem aí do tabernáculo e você chegou no lugar santo, que ainda não é a presença total de Deus, mas no lugar santo, certo? Porque o tabernáculo estava preparado, o primeiro em quem havia o candeeiro, a mesa e os pães da proposição, em que se chama santuário. Bom, mas nesse santuário aqui, nesse lugar santo, já tem o candeeiro, Cristo é a nossa luz, já tem a mesa, Cristo é o pão da vida, não é isso? Com os pães, e também Cristo é o nosso sacrifício de cheiro suave, o incenso era oferecido também no santo do santo, isso pelo sacerdote. Tá certo? Então chegamos ao lugar santo. Através da sua morte expiatória, Jesus nos permitiu o livre acesso ao Santíssimo de Deus. Então chegamos ao lugar santo, temos agora um outro lugar, que é o lugar santíssimo, que tem outra barreira de separação, outra divisão. Olha só quantas barreiras. A entrada do tabernáculo, o pátio tem uma barreira, a cortina é uma barreira. Para chegar no santo, no lugar santo, tem uma barreira. Para chegar no santo dos santos, que é o Santíssimo, tem outra barreira. Não à toa, Cristo desfez as barreiras, desfez os muros de separação, fazendo separação de povos, pessoas, idiomas, mas tornando todos um só povo, o povo de Deus, a igreja. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos. Pelo sangue de Jesus Cristo, o véu de separação foi rasgado, e hoje temos liberdade e confiança para entrar no trono da graça de Deus. Você lembra, na narrativa bíblica, é claro, lá eu não estava, nem você, que quando Cristo morreu, o véu, ou a cortina, ela foi rasgada de alto a baixo. Cima para baixo. Foi do alto para baixo. Foi do céu para a terra. Tá certo? Então, esse rasgar do véu nos dá acesso ao lugar santíssimo, ao santo do santo. Isso o quê? Pelo sangue do Cordeiro, que foi obtido através do rasgamento da sua carne, do seu sacrifício. E lá chegando, temos a arca da aliança, a presença absoluta e total de Deus. Tá certo? Isso é o processo simbólico que apresentava, que apontava para a obra de salvação que Cristo fez, que nos dá acesso à presença de Deus. Tá certo? Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e por meio de Cristo Jesus, podemos entrar com Deus, encontrar-nos com Deus Santo e misericordioso. Isso era simbolizado pela aliança, pela arca da aliança. Agora você, meu irmão, é a arca. Você carrega a presença de Deus por onde você vai. Isso você não sabia, né? Mas fica que você é a arca hoje. Você tem em você a presença de Deus. Cuidado. Não à toa a Bíblia fala que nós temos um tesouro, mas o vaso é de barro. A honra não é do vaso. E o sistema de sacrifícios apontava para Cristo. Para Cristo. O sacrifício pelo pecado é Cristo. O sacrifício pacífico é Cristo. O sacrifício de ação de graça é Cristo. O sacrifício de louvor é Cristo. Cristo é tudo em todos.
Jesus Cristo executou na cruz o sacrifício perfeito, obtendo por meio do seu sangue e de uma vez por todas a redenção eterna a todos que creem nele. Adiantando mais um pouquinho, chegamos ao sacerdócio de Cristo levítico. Olha, isso aqui está dizendo o seguinte, que o sacerdócio de Cristo ele é mais importante e mais forte do que o de Levítico. Por quê? Porque ele é eterno. Ele começa aqui e vai até a eternidade. O Levítico era apenas um símbolo. E Cristo não teve que oferecer sacrifício por si mesmo, apenas pelo pecado do povo. E chegamos então à nuvem de glória, que nos aponta, que nos conduz, e tem também uma nuvem que se manifesta quando todo o sacrifício é feito, e aquela nuvem ela simboliza a aprovação de Deus. E você tem a aprovação de Deus dentro de você, que chama-se Espírito Santo de Deus. Não à toa o Espírito Santo também simboliza o selo, você está selado. Eu não quero saber se você fala língua estranha, se você não fala. Você está selado com o Espírito Santo da promessa. Você tem a marca de Cristo em você. E isso torna você propriedade exclusiva de Deus. E por fim chegamos ao sacerdócio celestial, que quando eu estudei essa lição, que eu vou tratar no próximo vídeo, eu lembrei do que disse Jó no seu livro. Bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos, podem ser frustrados. Tudo isso, irmãos, prova que Deus sempre quis salvar o ser humano. Deus sempre quis o nosso bem. E isso ele não escondeu. Ele apenas não revelou de maneira clara para que todos entendessem. Mas se você está salvo hoje, glorifique, pois, ao Senhor por sua imensa glória, graça e misericórdia, porque bem sei que o Senhor, nosso Deus, tudo pode, e nenhum dos pensamentos dele podem ser impedidos.